Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Finalmente o capítulo que mostra o Subaru. E moleque, foi doloroso. O Subaru, como sempre, tem o mindset de se culpar por tudo de ruim que acontece. E nesse capítulo não foi diferente. A primeira aparição dele depois da tragédia da morte da Priscila já começa com ele se punindo do jeito mais absurdo que ele poderia pensar. A gente já sabia desde o arco 6 que ele se cortava. Teve um momento que a Beatrice puxou as mangas dele e viu feridas de arranhão e perguntou se ele estava se cortando de novo. Mas isso aqui que aconteceu é ir um nível além na autopunição. E como sempre, a única coisa que os outros podem fazer é observar e apoiar ele quando ele cair. Mas antes desse vídeo começar, já vai deixando o teu like aí no vídeo e se inscreve no canal. E para quem quiser me ajudar financeiramente, o link pro LivePix vai estar na descrição. O capítulo começa num lugar diferente. Várias pessoas estavam reunidas no terraço de uma parte da muralha de Garkla. Esse era um lugar onde os arqueiros ficavam. Mas mesmo sendo um lugar designado a comportar uma grande quantidade de pessoas, ninguém pensou que mais de 100 indivíduos estariam lá. Esses vários guerreiros estavam reunidos vendo algo surpreendente acontecendo. Um único garoto de cabelos pretos estava sendo espancado. Ele tinha machucados por toda a face. Era possível ver sangue saindo do nariz dele, de feridas. O moleque estava fudido da cara. E quando ele se levantou depois de ter sido golpeado de novo, esta é minha maneira de fazer as pazes. Então, por favor, não interfira. Isso foi o que a Beatrice tinha ouvido do Subaru. E esse espancamento já estava acontecendo há dias. O Wade estava encarregado dessa autopunição que o Subaru decidiu fazer acontecer. A Tanza estava do lado da Beatrice, assistindo esse ritual chamado Sparka. E a Beatrice estava irritada enquanto olhava para Tanza, porque a garota meio servo estava totalmente sem expressão. E isso dava para Beatrice a impressão de que a Tanza entendia as emoções do Subaru melhor do que a própria Beatrice. O Subaru se impôs a esse ritual e pediu para Beatrice testemunhar isso. Ele decidiu que essa seria a melhor maneira de fazer as pazes. Desde os acontecimentos em Gnum Rive, o Subaru tirou proveito da infantilização para enganar os gladiadores, usando a mentira de que ele era o filho ilegítimo do imperador e que estava tentando usurpar o trono. Levando em consideração o resultado, o batalhão foi a força principal que defendeu Garkla. Sem eles, a cidade poderia ter sido totalmente destruída, mas para o Subaru, mentir para eles ainda era imperdoável. As Picas chega lá para tentar acalmar a Beatrice, e logo depois o Cécilos também chega. O Cécilos diz que o Subaru tá levando esse Sparka bem a sério. Afinal, o Sparka que ele se impôs era o de levar 931 socos na cara, como forma de se desculpar pelos 931 membros do batalhão que ele enganou. O Cécilos diz que até mesmo ele morreria se levasse tanta porrada, e pergunta quantos socos o Subaru já levou. E a Tança diz que já foram 256, depois de vários dias e de várias horas de porrada. Foram só 256. A Beatrice estava juntando mana para quando o Sparka daquele dia acabasse, ela usar magia no Subaru, a magia de cura, já que ele a proibiu de curar ele durante o Sparka. O Gustav também chega ali na situação e pergunta como tá a Arakia. O Cécilos responde que ela ainda tem dificuldade de manter o controle. Ela acabou de perder aquela que chamava de princesa, o pilar principal dela. Então ela ainda tá bem instável. O Cécilos estava encarregado de manter a Arakia sob controle, já que ela tinha potencial para se tornar um segundo grande desastre. O Wade desfere um soco que nocauteia o Subaru, e o Sparka daquele dia se acaba. O Yates, o Homem-Lagarto, e o Hydra, o Ruivo, discutem sobre ser necessário ou não aquele Sparka. A Tanza chega à conclusão de que o Subaru está fazendo isso para provar a si mesmo que ele não chegou ao impasse, mesmo que através da dor. Depois de ter a mão curada pela Beatrice, o Waits olha para o rosto do Subaru e pensa que ainda vai levar tempo até o Subaru atual se tornar o Subaru verdadeiro nas memórias dele. E então o Waits deixa o terraço, e logo após o batalhão inteiro também sai. O Gustav também se despede e chama o Subaru pelo nome verdadeiro dele, e pensa que por algum motivo, chamar ele de Schwartz é muito melhor. A Beatrice diz que não precisa parar de chamar ele de Schwartz. Se é esse o nome pelo qual eles o conheceram, então isso não precisa mudar. Todo mundo vai embora, menos a Tanza. A Beatrice diz que ela pode ir também. Quem sabe fazer companhia para Yorna, que deve estar sofrendo. A Tanza diz que não precisa, já que a própria Yorna falou que queria ficar sozinha. Bem depois disso, o Subaru acorda. Ele conversa um pouco com as três que ficaram. O Subaru ficou um pouco chateado que a Tanza começou a chamar ele pelo nome verdadeiro, ao invés de Schwartz. Mas o Cécilos interrompe o tratamento do Subaru e pede um momento do tempo dele. O Subaru pergunta onde está a Arakia. O Cécilos diz que ela está desmaiada numa cratera e diz que por causa do poder do Muspel agora estar dentro dela, ele teve que nocautear ela mais de 100 vezes, porque ela está muito forte. Mas o Cécilos volta ao assunto principal. Ele queria, antes do Subaru voltar ao reino, ver ele dar um soco na cara do Abel. Chegando lá, o Abel só manda o Cécilos cair fora. Depois de um pouco de conversa, o Abel fala dos gladiadores e o Subaru pergunta o que vai acontecer com eles. E a resposta
resposta do Abel foi a melhor de todas. Os prisioneiros fugitivos da ilha receberão anistia por seu trabalho duro em relação a este incidente. Isso também foi solicitado por Gustave Morello, governador da Ilha dos Gladiadores. Os crimes deles serão perdoados. Depois de mais um papo, o Céciles volta a falar sobre querer ver o Abel apanhar, mas a Beatrice diz que isso já aconteceu. O Céciles fica em choque de saber que eles já conectaram socos e disse que quer saber os detalhes depois. Mas aí ele pergunta por que o Subaru deixou o Céciles arrastar ele até ali. A Beatrice já sabia o porquê. O Subaru tem evitado todo mundo que era conectado com a Priscila, os membros da facção dela, a Yorna e o Abel. Mas ele não queria partir sem resolver as coisas, então ele aceitou ir até lá. Mas aqui a conversa esquentou. O Subaru foi cortado pelo Abel no momento em que ele ia pedir desculpas. O Abel disse para ele deixar isso pra lá, porque a Priscila já estava morta. O Subaru não sabia o que dizer ao ouvir isso. Vendo o rosto em dúvida dele, o Abel pergunta o que a Priscila disse ao Subaru nos seus últimos momentos. E o Subaru responde que a Priscila falou que ele era um verdadeiro cavaleiro. E o Abel complementa dizendo que isso foi tudo que a Priscila deixou para ele. E termina dizendo que o Subaru fez um ótimo serviço. Ali o Subaru desabou em lágrimas. Esse era o presente da Priscila para ele. E isso era o que ele precisava para confortar o seu coração, decepcionado com a própria incapacidade de salvar alguém. E o capítulo termina com Abel, com uma expressão ligeiramente feliz, demonstrando todo o seu respeito por aquele que estava derramando lágrimas pela sua irmã. Esse final foi emocionante. Eu confesso que eu dei uma chorada. Pô, não tem como não chorar. E o bicho sofre. E mesmo tendo o poder para salvar alguém, ele não conseguiu dessa vez de novo. O Subaru não merece isso. De jeito nenhum. E porra, camarada. 900 porradas. Tu tá maluco, moleque? Que porra é essa? Mano, que absurdo. Eu falei que ia ser maluquice e foi. Cara, beleza. O batalhão foi absolvido pelos crimes. Mas e aí? Eles vão continuar com o Subaru? Por favor, que eles continuem. Pô, o Subaru finalmente tem um exército pessoal. O maior exército entre as candidatas reais. E o mais poderoso também. Porra, cara, quando os caras chegaram em Lupigana, o Waite deu uma porrada só num general de segunda classe. E mandou ele voando. E ele venceu. Tu tem noção disso? Um general de segunda classe. Um general de segunda classe é só uma classe abaixo dos generais divinos. Esse exército é uma apelação do caralho. Bom, mesmo se não forem, eles ainda vão aparecer. O autor já falou que os personagens de Voláquia vão voltar no futuro. E apesar da mentira, eles ainda gostam do Subaru. O próprio Waits pensou que levaria tempo para a cara do Subaru adulto ficar gravada nas memórias dele, do mesmo jeito que a cara do Schwartz ficou. Os caras ainda querem ficar do lado dele. O batalhão não vai se dissolver, tenho certeza. Enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.